que dirá em Angola. Tolomateca, havia chegado a hora, a força da vontade, o momento expresso. Se ouviu pelo mundo afora o grito da liberdade. Era o recomeço. Alegria de um povo, Alegria de um povo. da velha luta um novo. Da velha luta um novo. Finalmente era possível sermos nós mesmos. E já lá se foram os tempos. De lá pra cá é de cabinda ao cunene. Um só povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Da união. Tudo por Angola. Yeah. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. O tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Yeah. Somos Angola. Somos Angola. Ouvi mundo a mundo, Bacongo. Somos Angola. Somos Angola. Somos shopping, Anguela, Nhaneca, Angola. Somos resiliência e amor. Somos Guanhama, somos Guatua, somos Anda, somos Com espírito de unidade e de reconciliação. As nossas diferenças é que nos fazem filhos dessa nação. Entre deveres e direitos de todos a participação, Com honra, respeito, dignidade sem extinção. Novos tempos, novos desafios. Sonhar mais alto é possível. Novos ventos, novos caminhos. Rumo ao desenvolvimento dessa terra indivisible. Valorizar as conquistas alcançadas com suor. E acreditar na mão pátria para construirmos um futuro melhor. De lá pra cá é de cabinda, um cunene, um só povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Holala, holala, evagua, chianda, humoria, muia. Lemexeca, evacuação. ordem e disciplina, produzir é nossa sina, patriotismo é nossa vitamina. Angola é nosso país, xixi, bingode, guateques, itacanaquiri. Ordem e disciplina, produzir é nossa sina, patriotismo é nossa vitamina. Angola é nosso país. Em campo Angola, no que manda na moneda de direito. Soberania nacional, Soberania. anos de independência cultural. Viva Angola. 50 anos de construção da nação ideal. 50 anos de vida Angola. 50 anos de soberania nacional. Soberania. 50 anos de independência cultural. Viva Angola. 50 anos de construção da nação ideal. 50 anos de Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Somos Angola. Ouvi mundo a mundo, Bacongo. Somos Angola. Guerreiro, Panhamá. Somos Chapangaquela, Nhaneca, somos Anda. Somos resiliência e amor. Somos resiliência e amor. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Curtir. Hoje é terça-feira, 2 de setembro, e nós começamos assim o nosso programa com muita alegria.
E hoje o nosso programa tem um tema pertinente e muito bom. Mas antes de nós começarmos com o nosso programa, vamos ver agora o resumo de 2024 da TV Belas. É agora. TV Belas 2024. Um ano repleto de realizações e conquistas. A cada dia, um passo na materialização dos nossos desafios e anseios. Em 2024, a juventude foi a nossa razão de continuarmos a apostar cada vez mais na nossa emissora digital. Aproveitamos o momento para agradecer o grupo Adeltânia Multimédia por acreditar em nós. Em 2024, foram cerca de 15 viagens em serviço. Em 2024, merecemos e recebemos o reconhecimento e várias nomeações. Em 2024, a festa foi nossa e o grupo Adeltânia Multimédia investiu mais de 81% em meios técnicos, com o objetivo de tornar a sua emissora online cada vez mais moderna e atual. Em 2024, a nossa emissora teve um crescimento de 70% e assim continuamos a ser a maior e mais completa televisão digital de Angola. Em 2024, fomos o canal digital com mais horas de transmissão de grandes eventos, com destaque para o trabalho prestado à Confederação Africana de Futebol e Handball, com a qualidade em Full HD. Transmitimos para o mundo a conferência de imprensa do presidente da CAF, Patrice Motsepe, e vistas nas plataformas digitais da Confederação Africana de Futebol. É com orgulho que em 2024 merecemos mais uma vez a confiança do Ministério da Educação para novamente mostrar-nos pelo segundo ano consecutivo os 12º Jogos Nacionais Escolares, que decorreu na província do Uísque. Em 2024, transmitimos mais de 300 jogos de handball em parceria com a federação mais titulada de Angola e a modalidade mais vencedora no continente berço. Em 2024, celebramos o segundo ano da existência da única academia de ténis em Angola. Transmitimos 3 torneios de ténis, 2 internacionais e 1 nacional. E com a exclusividade e padrões recomendados pela Federação Internacional de Ténis, levamos ao mundo o melhor do ténis feito em Angola. Em 2024, nasceu a parceria com o Clube Padel de Angola para a transmissão de mais de 70 jogos da modalidade que muito cresce no país. Um momento único e histórico que registramos. Em 2024, tivemos a responsabilidade de levar as emoções do futebol nacional e provincial ao mundo, com a transmissão de 90 jogos de futebol. 2024 é o ano em que também fica o casamento com o futsal, com transmissão de 48 jogos em direto. Assim como fomos as lentes de 2 jogos no Girabola, a Taça de Angola, fase provincial e Supertaça de Luanda. Não podemos deixar de referenciar a transmissão da primeira entrevista do novo titular do Minjude, o Dr. Rui Falcão. A nossa parceria também estendeu-se em 2024 à LAC, com quem fizemos a transmissão do debate da campanha dos 3 candidatos à Federação Angolana de Basquetebol. A Rádio Nacional de Angola e a Luanda Antena Comercial, o nosso muito obrigado pela oportunidade. Em 2024, a cultura esteve presente na TV Belas, com destaque a grandes coberturas dos melhores eventos culturais do país. E não ficamos por aí. Fomos os primeiros a dar e a mostrar os resultados do Congresso da JMPLA, que elegeu o militante Justino Capapinha. Não pode passar despercebido nas realizações de 2024 as largas horas de emissão que dedicamos aos especiais 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, e 11 de novembro, Dia da comemoração dos 49 anos da Independência Nacional. Para fechar o ano, fica registada a transmissão da cerimónia da tomada de posse da Federação Angolana de Futebol, agora presidida por Alves Simões. Resta-nos agradecer a toda a nossa equipa de profissionais da TV Belas, aos nossos seguidores e aos parceiros e clientes, em especial a Super Seguros, sucessos e um ano novo cheio de realizações. TV Belas.
Juntos criamos a nossa história. TV Bela e juntos criamos a nossa história. Este é o nosso lema e voltamos daqui a pouquinho. O percurso vitorioso das pérolas da África fica a partir de agora cada vez mais eternizada com o contar da história por intermédio de imagens. O Museu Arqueológico de Benguela, cujo acervo é de mais de 9.000 peças, ficou mais enriquecido com a Expo Handball 2025, O Caminho das Pérolas, aberta neste domingo, 18 de maio de 2025, por Sua Excelência o Governador Provincial Manuel Nunes Júnior. As nossas pérolas são verdadeiras heroínas e uma enorme fonte de orgulho nacional. O que fizeram e o que têm feito para o nosso país é imensurável. O Caminho das Pérolas é uma retrospectiva fotográfica com o objetivo de valorizar e enaltecer a trajetória das atletas que inspiram gerações. José Amaral Júnior, presidente da Federação Angolana de Handball, falou do objetivo da exposição fotográfica e ações que a Federação vai implementar com a exposição. O objetivo principal é dar a conhecer o Caminho das Pérolas, dar a conhecer os feitos da seleção mais medalhada do país. É importante que as novas gerações conheçam o que foi feito, porque para chegar até aqui, para termos 16 títulos, foi necessário ter o primeiro título. Então, ao conhecer os primeiros protagonistas, vai motivar, vai atrair mais jovens, mais crianças para a prática da modalidade. Queremos mostrar a entrega, a resiliência das pérolas, das mulheres, para que estas conquistas consigam ser preservadas. Nair Felipe de Almeida, ex-handbolista profissional, abordou a importância da exposição fotográfica na província de Benguela e a sua contribuição social. Começamos em 1980 e até onde nós chegamos, agora com o último africano no Congo, é para mostrar, principalmente para os mais jovens, que se eles se empenharem também vão seguir esse caminho. Então é uma exposição bonita e ter escolhido a província de Benguela para iniciar é um marco importante também, porque é uma província de handball, é uma província de desporto e nós estamos muito felizes de estar aqui a fazer essa exposição. Teresa Lança, organizadora da exposição fotográfica, frisou sobre o processo de criação da exposição fotográfica. Trazer para o domínio público a importância das mulheres handbolistas, da força da mulher angolana e acaba por ser um pouco um projeto de empoderamento feminino. A partir daí, através de tudo isto e das referências culturais e sociais de Angola, mais as características e a análise internacional do próprio handball, criou-se uma estratégia de comunicação e implementámos essa mesma comunicação através da criação desta exposição. Graça Monteiro, ex-handbolista profissional, falou do sentimento de fazer parte da trajetória das pérolas. Foi ou é um sentimento muito emocionante. Não era esperado isso. Qual é o principal objetivo desta exposição? O principal objetivo dessa exposição é para os mais novos ou as mais novas no handball, os que vêm de longe, poderem perceber quem foram os primeiros que conquistaram as primeiras taças neste país. Maura Faial falou de como a exposição pode inspirar as jovens das novas gerações. O objetivo foi exatamente mostrar que, independentemente de termos começado com muitas dificuldades, com as condições que nós não tínhamos, que temos hoje, a exposição mostra que qualquer menina nova pode percorrer o seu sonho, que não se coíba, que independentemente de todas as dificuldades que possamos ter, os sonhos são para ser pelo menos tentados concretizar. Essa exposição mostra um percurso de batalha, de resiliência, de luta, que se transformou no ouro
que é hoje, né? A abertura oficial da Expo Handball 2025, Caminho das Pérolas, com o também desfile dos equipamentos da Seleção Nacional usados ao longo dos mais 30 anos de glórias, bem como uma atuação do grupo Bismas das Acácias. A exposição fica disponível até o dia 31 deste mês, sendo que vai para o Namibe em agosto e outubro na capital do país, Luanda. TV Belas, a maior emissora digital de televisão em Angola. O jornalista angolano Silva Candembo foi homenageado na tarde desta terça-feira em um evento marcado por forte carga emocional e surpresas. Familiares, amigos, colegas e profissionais e personalidades do desporto reuniram-se para celebrar sua trajetória no jornalismo, coroado com o lançamento surpresa do livro Bancada Central, obra que retrata sua vida e carreira. O livro, idealizado por admiradores e colaboradores próximos, reúne depoimento de figuras de destaque no meio jornalístico e desportivo. A publicação destaca o profissionalismo, a paixão e o impacto de Candembo na comunicação social angolana, especialmente na cobertura desportiva. Imani Candembo, neta do coroado, falou sobre o que o avô representa para a família. O avô João representa um ótimo escritor, um ótimo amigo, um ótimo parente e um ótimo avô. Já César Ferreira, amigo de longa data, destacou a influência de Candembo em sua trajetória pessoal. É o irmão Germano que a vida me proporcionou. E não consigo falar do João Miguel sem algum questionar. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa de grande coração, muito preocupada com a nossa vida, com a nosso país e com o mundo. O presidente da Federação Angolana de Handball, José Amaral Júnior, conhecido como Maninho, reforçou o papel do jornalista na promoção. Silva Candembo é uma referência no desportivo. Silva Candembo é porque é transmitir na sua escrita não apenas a crítica, mas consegue também transmitir com uma beleza aquela crítica construtiva. Este livro representa um legado para os jovens jornalistas desportivos, representa também informação, mais e melhor informação para todos nós, todos os desportistas que precisam conhecer o que aconteceu num passado recente, trabalhar melhor o nosso presente e perspectivar o nosso futuro. Enquanto Honorato Silva, diretor do jornal de Influência de Cano especializado em Angola. Ter feito esta obra, que é dos seus escritos durante 5 anos no novo jornal, de 2017 a 2022, sem ele ter conhecimento e aparecer aqui e ser confrontado com essa surpresa, é um grande momento de... Visivelmente emocionado, Silva Candembo agradeceu a homenagem e afirmou honrado a compartilhar aquele momento com pessoas que marcaram sua vida. Um sentimento de gratidão para com os promotores desta iniciativa. Efetivamente não pensava, nem sequer sabia dessa homenagem. Foi algo muito tão surpreendente quanto agradável para mim. Estou muito feliz pela iniciativa dos meus camaradas, dos meus companheiros de caminhada desportivo. O evento, que combinou conhecimento e celebração, é como uma justa homenagem a nomes mais referência a elas. Juntos a criar a nossa história.
comunicado oficial, a direção da TV Belas vem por este meio informar ao público, em geral seguidores e apreciadores do programa Curtir, que fomos forçados a interromper a emissão do programa devido a um episódio de mal-estar sentido pela nossa apresentadora Sandra Gouveia no início da nossa transmissão. Informamos ainda que a nossa querida apresentadora já se encontra sob cuidados médicos e está a recuperar-se bem. Esperamos que em breve possa retornar, ou seja, retomar as suas atividades e voltar a alegrar o público que tanto estima. Agradecemos também a compreensão de todos e desejamos a Sandra uma rápida, ou seja, desejamos a Sandra rápidas melhoras. A Direção-Geral da TV Belas. Renovados votos de boa tarde, eu sou a Neide João e vamos dar continuidade com este programa que é caracterizado por muita alegria, emoção, euforia e muita animação. Hoje nós temos uma temática bastante interessante, um tema muito, mas muito pertinente, que desperta a atenção de todos, que chama a atenção de todos. Hoje nós vamos querer que todos os internautas mantenham-se aí do outro lado, porque a temática que vai se colocar aqui à mesa é bastante pertinente. Os pais, é obrigação dos pais deixar, herança para os seus filhos ou nem por isso? Caros internautas, deixem os vossos comentários concernente a esta temática. Será que é obrigatório os pais deixarem herança para os seus filhos? E para si, é obrigatório ou não? Vamos, dentro de instantes, receber os nossos caríssimos convidados que vão sentar-se neste sofá castanho para abordarem sobre esta temática bastante interessante que desperta a atenção de todos. Vamos agora começar a fazer o desfile dos nossos convidados, chamar agora o José Matias, que vai sentar-se neste sofá para a abordagem deste tema, e em seguida também vai entrar o outro nosso convidado, Domingos, assim é que está correto, Arlindo Soares. Muito boa tarde, José Matias. Boa tarde. Muito bem-vindo. Na nossa casa, já não é a primeira vez, sinta-se à vontade e muito boa tarde, Arlindo Soares. Bem-vindo seja a este programa. Obrigado. Muito bem. Como é que sentem-se já agora em estar de volta na nossa casa? Arlindo Soares, é a primeira vez, certo? Qual é o sentimento que tem de estar pela primeira vez aqui na nossa TV? O que vem em seu coração, Arlindo? Bem, em princípio, não é? Os nossos líderes, os votos é de não defraudar as expectativas dos nossos caros telespectadores. É com sentido de gratidão. Sinto um pouco o microfone. Nós aceitamos o convite da produção e esperamos que seja um debate salutar e agradável. Muito bem, porque nós vamos abordar uma temática muito pertinente. Muito bem, José Matias, não é a primeira vez. Qual é o sentimento de estar novamente nesta casa? Olá, Inês. Boa tarde, boa tarde. Esperançoso que esteja tudo bem contigo. Tudo Lá ótimo. em casa também. Espero que estejam bem e aqui o meu colega também espero que esteja tudo bem, companheiro. Ok. Agradecemos pelo convite e estamos aqui para isso. Este tema é bastante pertinente. Acredita que realmente os pais, mas antes de nós entrarmos para a nossa temática, deixa-me aqui fazer menção sobre esta temática que é bastante importante e interessante. Hoje nós vamos falar sobre herança. A herança que é um conjunto de bens, direitos e também obrigações que uma pessoa deixa quando morre. E a lei angolana ela está dividida, ou seja, a herança está dividida em dois tipos. A legítima e também a lei testamentária. Vamos aqui rapidamente ouvir dos nossos convidados qual é a diferença que tem entre ambas as heranças. Começando pelo José Matias. Ok. Mais uma vez agradecer, não é, pelo tema, é muito pertinente e já agora é uma matéria que remete-nos a... O tema, nesse caso, remete-nos à matéria de direito, né? Falando sobre a sucessão, concretamente. Falando sobre a sucessão, estou a ouvir um feedback. Não, esteja à vontade. Aí a produção já está a resolver a situação. Ok. Esteja à vontade, José. Está bem. Então, falando da sucessão, vai nos remeter a falar sobre a herança. O que é a herança? Nós vamos entender que a herança é conjuntos
de direitos, conjuntos de bens, conjuntos de obrigações deixado pelo falecido. Então, é a partir dessas heranças que vai se dar abertura à sucessão. Quer dizer, a abertura da sucessão dá-se com a morte do falecido. Então, a sucessão nós vamos entender como o chamamento dos herdeiros. Agora, indo para a tua questão, Inês, que é muito pertinente também. Muito pertinente, João. Qual é a diferença entre sucessão legitimária e sucessão testamentária? Corretamente. Ok. A sucessão legitimárias desculpa, Pode dar continuidade, Arlindo. eu me incomodo. José, à vontade, pode dar continuidade. Ok, A equipa agora acho que técnica tá já bom, está né? a tratar desta questão. Ok, Pode dar ok. continuidade à sua Está abordagem. bem, ok. Ok, então a sucessão testamentária refere-se praticamente nos bens que os herdeiros vão adquirir. Ou seja, depois da morte do falecido, os herdeiros têm direito de adquirir esses bens. Quem são os herdeiros? Agora, temos os herdeiros, temos os descendentes. Os ascendentes, aqui tem que clarificar bem. Esclarecer para que todos possam perceber, os internautas inclusive. Então, os herdeiros, nós estamos a falar com base legal no Código Civil, no seu artigo 2131 dessa abertura da sucessão e 2133 fala sobre a classe da sucessão, nesse caso. Muito bem. Temos como os herdeiros legitimários, temos os filhos, que são os descendentes, temos nesse caso temos os descendentes e temos os ascendentes, temos os irmãos, temos nesse caso o cônjuge e temos o Estado também. O Estado também faz parte de um dos herdeiros legitimários. Quando é que o Estado nesse caso. acaba por entrar? Quando é que o Ok. Estado acaba por entrar? O Estado acaba por entrar, vamos supor que o autor dos bens, nesse caso, não deixou filhos, não deixou, não tem parentes, não tem família, não tem nada. Vamos supor assim, entre aspas. Ok, então os bens que ele deixa pertencem ao Estado, nesse caso. Agora, a outra. A sucessão testamentária é aquela que dá-se início quando o herdeiro, quando o autor de um direito, o autor dos bens, deixa por escrito. Muito bem. Vamos supor, a Cristina é minha filha, não é? Eu como pai, a Cristina tem direito legalmente da metade dos meus bens. Mas é obrigatório? Ok. Já vamos dar continuidade, passar a palavra agora para o Arlindo Soares. Arlindo Soares, é obrigatório os pais deixarem a herança para os filhos, propriamente para os filhos? Corretamente. Bem, no que diz respeito a uma Arlindo, obrigatoriedade... muito bem, assegure-se ao melhor. Eu gostava de deixar assim meio vago e analisar isso como se fosse uma moeda de dois lados. Por um lado, devemos analisar, sim, o que é o patrimônio próprio e depois o patrimônio comum, no caso de uma pessoa casada. O primeiro fenômeno que se dá após a morte de alguém é o fenômeno da meação. No caso de uma pessoa casada, tudo no regime de comunhão de adquiridos. Muito bem. Até aqui estamos. E esta mesma pessoa falecida, o de cuios, que é o termo jurídico correto, deixou patrimônio. Este patrimônio não fica à deriva. Aqui são chamados os herdeiros à sua sucessão, ou seja, a assumirem a posição daquela pessoa falecida na relação que permanece idêntica. A relação jurídica não é a mesma. É uma modificação subjetiva, ou seja, mudam as pessoas. Vêm os herdeiros, assumem a titularidade desta relação. A relação é basicamente, não é a mesma, ela mantém-se idêntica. No que diz respeito a uma obrigatoriedade, vamos olhar já nos direitos e naquilo que é a imposição legal. Legal, muito bem. Há de facto uma porção de bens, no caso da herança, que se destina aos herdeiros legitimados. E quando nós estamos a falar de herança, Arlindo, desculpa cortar-lhe, será que nós estamos a nos referir propriamente somente de bens materiais quando nós estamos a falar de herança, ou também acaba por envolver valores e ensinamentos para os seus filhos e não só? Comumente, deixa-me responder da seguinte maneira.
calhar em termos mais cultos, em termos mais tradicionais, não vamos aqui descartar todos aqueles que são os ensinamentos morais, todos aqueles que são os bons valores deixados pelo falecido. Porém, tecnicamente falando, jurídico-cientificamente falando, a herança é relativamente, simplesmente ao Muito bem. Arlindo, vamos dar continuidade já à sua abordagem. Vamos agora chamar mais um convidado que também vai assentar-se aqui neste sofá. Domingos Miguel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este programa. A casa é sua já a partir de agora também. Sinta-se à vontade. Nós falávamos aqui sobre os bens materiais propriamente, se é simplesmente a herança, né? Se fala propriamente simples dos bens materiais. E o Arlindo falava aqui e vai dar continuidade à sua abordagem. É propriamente só isso ou também envolve valores e ensinamentos? Exato. Dando sequência do filológico, não é? Já fizemos aqui menção de que, se calhar, do ponto de vista mais sociocultural, não vamos aqui descartar os princípios, os ensinamentos e valores passados pelo nosso ente querido, os decuyos no caso. Entretanto, fala-se de herança simplesmente ao conjunto de bens, direitos e obrigações deixadas pela pessoa falecida. Muito bem, o Arlindo é jurista e propriamente na vertente jurídica é obrigatório os pais deixarem a herança para os seus filhos olhando para as leis? Olhando para a lei, não é? O nosso ordenamento jurídico angolano, de regra, a sucessão é voluntária. Vamos só fazer uma troca rápida, Matias e o Arlindo. Não, os microfones, rapidamente. Muito bem, muito bem. Podemos dar continuidade. Obrigado. Assim, como eu dizia, no nosso ordenamento jurídico angolano, a regra, a sucessão, ela é voluntária. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu, Arlindo Soares, no âmbito da minha propriedade individual, eu constituo o meu patrimônio e posso muito bem, a meu belo prazer, dispor do meu patrimônio em todo ou em parte. Só que aqui a lei dá-nos um ATT. Qual é esta ATT, Arlindo? Desde que não se fira a legítima. E esta legítima faz menção aos herdeiros legitimários. E quem são os legitimários? Responde à nossa lei, são herdeiros legitimários, os descendentes, como fez e muito bem menção aqui o nosso colega de painel, os filhos e os ascendentes, no caso dos pais, avós e assim por sequente na linha ascendente reta. Muito bem. Vamos dar continuidade, agora aqui passar a palavra para o nosso convidado, Domingos Miguel. Muito boa tarde novamente e bem-vindo seja. Muito bem. Domingos, nós vamos aqui estamos aqui a falar sobre uma temática muito pertinente, se propriamente é obrigatoriedade dos pais deixarem a herança para os filhos ou não. Olhando para este lado, Domingos, para si é muito mais valioso os pais deixarem a herança, neste caso os bens materiais, ou os ensinamentos? Neste caso, a educação. Certo. Obrigado. Já desculpar-me pelo atraso. Fazer uma breve correção relativamente ao meu nome. Sou o Domingos Manuel. Por favor, ligue só o microfone. Domingos, muito bem. Muito bem, estamos aqui a falar. Muito bem, muito bem. Estava a dizer, pronto, sou o Domingos Manuel e colocou-me uma questão se convém que os pais deixem ensinamentos ou a herança. Bom, eu sou da opinião que os pais, por uma questão de continuidade do crescimento do filho, claro, deve ensinar o filho. Esta é a obrigatoriedade do pai. A questão de deixar ou não a herança não depende do pai. É a lei quem estabelece as regras para a aquisição da herança e pronto. E na abordagem do doutor fez menção aqui que a lei estabelece os critérios para a aquisição de uma determinada herança, que é a questão, por exemplo, da legítima. E nós estamos aqui a falar sobre leis. O Domingos acha que as leis devem obrigar os pais a deixarem as heranças para os próprios filhos? Pronto, a lei obriga. Porque no âmbito da herança existe uma porção de bens que, independentemente da vontade dos pais,
esses bens pertencem aos herdeiros. Reitero aqui, enquanto o doutor fazia a sua abordagem, tocou nessa questão e pronto. Não é da vontade do pai. A lei é quem estabelece que existem determinados grupos, que nós chamamos de herdeiros legítimos, que devem beneficiar-se de um bem independentemente da vontade dos pais. Há critérios claros que a lei estabelece que pode afastar esses herdeiros para herdar a herança. Certamente. E nós estamos aqui a falar, José Matias, de herdeiros e não só. Existem aqueles filhos que são adotivos e os filhos biológicos. De que forma é que se pode dividir esta questão da herança? Ok. Inês, antes de poder rebater a questão, gostaria só de alargar mais o tema, não é? Ok. Se a pergunta que a Inês colocou no meu colega Domingos. Arlindo, muito okay. bem. Se é obrigado ou não os pais deixarem a herança aos filhos, olha, aqui nós temos que colocar uma outra questão para poder responder a essa questão. Muito bem. E qual seria? Será obrigado o pai deixar toda a herança aos filhos? Ok, ali. Será obrigado o pai deixar toda a herança aos filhos? Ou não? Do ponto de vista legal, não. Por quê? Porque a lei já faz menção. A metade da herança pertence aos filhos. A outra, o pai tem a liberdade de fazer o que quer. Mas existem aquelas famílias, desculpa cortar, sim, José, existem aquelas famílias que nem sequer aos filhos permitem que a herança fique, no caso da mulher ou a família da mulher. Como é que se resolve essa questão? Até fazem confusão em detrimento desta mesma questão da herança. Certo, está bem. Vou já rebater essa questão. Agora, por outra, Inês, a primeira questão colocada. Será que os filhos, será que o pai pode deixar, será que os filhos... Perdão, será que o pai é obrigado a deixar a herança aos filhos? Ok, nós temos de aqui analisar. Do ponto de vista legal, é obrigado sim. Obrigatório. A lei faz, sim, é obrigatório. Mas toda a herança, não. Conforme o meu colega aqui fez menção num aspecto muito importante, para poder dar resposta lá em casa que está a nos ouvir. Muito bem. Sim. Nem todos os herdeiros, digamos assim, o pai tem essa legitimidade. Nem todos os herdeiros podem herdar a sucessão. Por quê? Por que razão? Certo, ok. Por que razão? Vamos já aprender. A lei nos fala sobre deserdação. A deserdação é o ato de destituir os bens aos herdeiros. Porque por alguma razão, vamos supor que é um filho agressivo com o pai. É um filho que, nesse caso, vamos supor que o filho tentou contra a vida do pai. Ok? Vamos supor que o filho, até mesmo o filho, se mostrar um comportamento negativo, vamos supor que o filho namora com a esposa do pai também, é uma das razões... Vamos entrar nas vantagens e desvantagens da deixa da herança. Ok? Então, por essas razões, o pai tem o direito de não deixar a herança com o filho. Será mas que o Arlindo ATT... concorda com a abordagem do José Matias? Arlindo? Bem, deixa-me só terminar o raciocínio para poder... Muito bem. Vamos já deixar terminar, José Matias. Vamos só ouvir rapidamente se o Arlindo concorda ou nem por isso com a abordagem do José Matias. Pegando num dos pontos que tocou aqui o nosso colega do painel, gostava de fazer aqui uma adaptação, vamos assim dizer. Não é? Falamos muito e muito bem sobre a legítima dos filhos, no caso dos herdeiros legitimários. E a pergunta dos nossos internautas, se calhar, será: mas qual é a legítima? A quanto é que corresponde, em termos percentuais, essa legítima? Quanto é que corresponde, Ora, a legítima vai corresponder à metade da herança no caso do filho único, de cujos deixou apenas um filho, coitado. Esta soma metade da herança. Isso por quê? Porque no princípio da nossa abordagem já fizemos menção que o primeiro fenômeno, logo após o falecimento de alguém, a ser despoletado é o fenômeno da meação, no caso de uma pessoa falecida casada e, sobretudo, no regime de comunhão de adquiridos. Bom,
se for filho único. Se for filho único. Exato, tem a metade da herança. Na eventualidade de ter 2 ou mais, a estes vai corresponder 2/3 da herança. E o remanescente, aqui o autor da sucessão poderá dispor válida e eficazmente conforme bem lhe convier. É aquilo que dizia inicialmente, volto a reiterar. Em regra, no nosso ordenamento jurídico angolano, a sucessão é voluntária. Isto muito por conta também do princípio da propriedade individual. Eu, Arlindo Soares, constituí o meu patrimônio durante a minha vida toda. E aqui traz também a discussão aqueles pais que recusam-se em deixar alguma coisa para o filho. Eu constituí sozinho. Eu constituí sozinho. Vocês também vão conseguir. Passei-vos os ensinamentos, dei-vos os valores, dei-vos formação e sigam. Até aqui, ok. Mas vamos admitir a seguinte hipótese. O sucessor, o autor da sucessão, no caso o falecido, deixou patrimônio. Se não deixasse, a conversa era outra. Nem falávamos aqui de herança. Qual seria? Qual seria a conversa, Arlindo? A conversa seria, ele deixou a herança, independente da sua vontade. Há fenômeno sucessório. É obrigação legal, e aqui já é uma questão absoluta da lei, dizer que os filhos, que são os sucessores, no caso os legitimários, têm direito à legítima. E vamos aqui estabelecer uma pequena diferença. A sucessão legítima é aquela que pode ser afastada por vontade do autor da sucessão. Como? Basta deixar um testamento, desde que seja válido e eficazmente disposto. Eu não posso deixar a favor de A mais bens em relação aos meus próprios filhos, ou aos meus herdeiros legitimários. No caso, a legitimária é aquela que não poderá, por hipótese alguma, ser afastada por vontade do autor da sucessão. Isto por quê? Porque eu tenho os herdeiros legitimários, que já dissemos, e muito bem, aqui, que são os descendentes ou os ascendentes. Então, por conta disso, é a nossa lei, não tenho como discordar aqui do nosso ilustre. Muito bem, Arlindo, muito obrigada. Caros internautas que estão a acompanhar o programa Curtir, deixam-me cá dizer que nós estamos a abordar sobre herança. É obrigatoriedade dos pais deixarem herança para os seus filhos ou nem por isso? Qual é a sua opinião quanto a esta temática? Deixe a sua opinião aí nos comentários da live de hoje. Vamos agora falar, ou seja, passar para o convidado, Domingos Miguel. Domingos, na verdade, Domingos Manuel, muito obrigada, assim é que está correto. Vamos agora olhar para a prática. Na prática, a herança tem trazido mais união ou conflito entre as famílias? No seu olhar, no seu ver? Pronto, eu diria que depende, né? Porque isso é uma questão também da educação, porque algumas famílias tendem a não seguir aquilo que a lei faz referência no que se refere à atribuição da herança, conforme a lei dispõe. E a Caríssima levantou uma questão muito pertinente. O que acontece naquelas circunstâncias em que apodera-se dos bens aqueles indivíduos que, por lei, não estão autorizados a receber a herança? Certo, né? Eu acredito também que, durante a abordagem, os doutores fizeram menção aqui que há uma classe de sucessivos que devem receber a herança. E pronto, como temos os filhos lá no topo para a recepção da herança, há aquelas circunstâncias em que determinados indivíduos, por exemplo, tios ou outros familiares, tendem a se apoderar da herança. Nessas circunstâncias, o nosso Código Penal já pune esse tipo de comportamento. Acredito eu, no artigo 415, faz menção sobre a apropriação indevida da herança. Nessas circunstâncias, caso ocorra este tipo de comportamento, os herdeiros legítimos podem fazer uma queixa-crime a uma esquadra mais próxima. Mas, indiretamente para a sua questão, se traz ou mais união, não, isso depende muito da própria educação da família ou da instrução das pessoas que estão à volta deste acontecimento. Muito bem. José Matias, será que a herança que os pais deixam para os seus filhos tem atrapalhado a sua independência, podemos assim dizer? Não, penso que não. Penso, pelo contrário, não é? Nesse caso, respondendo à tua questão, Inês, a herança
é um bem deixado, não é, pelos filhos, segundo a lei, ok. E doravante eu penso que não atrapalha em nada, pelo contrário, né? Tudo na vida tem os dois lados, né? Quando não é bem usado, tem as suas desvantagens. Sim, José, porque Então, há muitos filhos que quando- acabam por se conformar com a herança e acabam por ficar totalmente desleixados. O meu pai deixou a herança, então eu já não vou fazer isso, não vou atrás daquilo, não vou mais lutar, ir atrás dos sonhos ou fazer uma outra coisa, porque os meus pais já deixaram a casa, o carro, tudo bem constituído. Por essa questão é que eu perguntei se realmente a herança que os pais deixam acaba por influenciar negativamente na vida dos seus filhos. Ok, ali já vai-se entrar o fator educacional, a instrução, não é? Nesse caso. Correto. A base, tudo parte pela base. Mesmo o pai em vida como não, tendo como não, mas se os filhos não terem uma boa educação, uma boa base, então para nada adianta. É como se fosse, não é? Você dá uma joia num porco, não é? Corretamente. Não terá validade aquilo, não é? Nenhuma validade. Ok, alguém que é demente, vamos supor, aquele demente mesmo que não tem noção de nada. Se você comprar roupa limpa, roupa nova, perdão, e que oferecer, também vai pegar aquela roupa para ele, não vai adiantar nada. O que deve se fazer é apenas cobrir o camarada para não ficar quê? Pelado. Então, diria assim, de um lado, se os pais não instruírem os filhos, desde ter a idade, então, para nada, aquela herança vai adiantar, não é? Algo que se construiu durante muito tempo, pode se perder num capricho, né? num único estalar de dedo. Então, eu acho que o fator educacional conta muito. É muito importante. É a base. Muito bem. E naqueles casos eu falava sobre os filhos adotivos e os biológicos. E o José não acabou por responder essa questão propriamente. É uma questão que os internautas também têm e querem que realmente seja esclarecida. Como é que fica essa questão dos filhos biológicos e os filhos adotivos? Ok, lá em casa, sim, uma boa questão também. Do ponto de vista legal, tanto os filhos biológicos como adotivos, nesse caso, têm os mesmos direitos. Sim, ninguém é mais filho em relação ao outro, não. Conforme o meu colega aqui fazia referência na sua abordagem no princípio. Se o pai deixou uma fortuna, vamos supor, né, são 4 filhos. Ok, ali qual é a divisão que tem que ser feita? Por igual. Tem 2 adotivos, 2 biológicos, vai ser por igual. Nada porque ser mais filho e aquele é menos. Então não existe isso. Todos são filhos, do ponto de vista legal e de direito. Agora, vou só recuar um pouco, conforme eu fazia menção, aos herdeiros que podem ser destituídos pelo autor da herança. Muito bem, José Matias. Inês, desculpa quando... cortar. Sim. Vamos agora entrar em uma chamada telefónica. Vamos também a um convidado. Muito boa tarde, Profeta Newton. Boa tarde. Profeta Newton, seja muito bem-vindo ao programa Curtir. Obrigado, boa tarde. Profeta Newton, nota-se muito que está alegre e feliz por estar aqui por via telefónica, e vamos agora entrar para esta temática bastante pertinente, que estamos aqui a falar sobre herança. É obrigatoriedade para si deixar a herança para os filhos ou nem por isso, Profeta Newton? Primeiramente agradeço pelo convite e pela oportunidade. Deixa-me ver se eu entendi a pergunta, amada Cristina. Se é viável ou se é aceitável, se é obrigatório deixar herança num filho, é isso? Certamente, Profeta Newton. Olha, na verdade, isso é uma obrigação. Atenção, é uma obrigação deixar herança num filho. Porque aquilo que nós trabalhamos é direito sim dos nossos filhos gozarem, usufruírem desses mesmos bens. Por quê? Porque quando nós morrermos, quem vai ficar com os nossos bens? Quem é que vai dar continuidade aos nossos legados? São os nossos filhos. Olha aí no livro de Gênesis, Abraão, quando morreu, quem deu sequência? Isaac, quando morreu, quem deu sequência? Jacob. Então, a herança é algo desde o tempo passado. Está desde a Bíblia. Sim, porque a herança é algo dado por Deus. É um mandamento, é algo dado por Deus. Por quê? Porque os pais, quando vão trabalhar, têm que deixar o legado para os filhos vão dar sequência assim sucessivamente. Então, é sim
Profeta Newton? Sim, estou em linha. Está aqui a confirmar em esta pública que, segundo a Bíblia, é obrigatório deixar a herança para os filhos, certo? Sim, é obrigatório, sim. Muito bem, Profeta Newton, um instante só, vamos aqui passar a palavra rapidamente para o outro convidado que está aqui no painel. José Matias, concorda com esta opinião do Profeta Newton? Ok, primeiro, saudações. É o Profeta Newton qual? Não quero entender, qual é o Profeta Newton? O Profeta Newton mesmo, certo, que esteve aqui. Como está no ar, ok, está bem. Muito bem, Tá bom, concorda, Newton? José Matias? Saudações. Ok. Saudações, colega. Tá bem. Sim, conforme o Newton fazia a referência, não é? Do ponto de vista da Bíblia, sim, deu alguns exemplos, né? Que alguns líderes, alguns pastores, alguns líderes, nesse caso, deixaram os seus bens, os seus legados para os filhos. Sim, do ponto de vista da Bíblia também estamos lá, estamos de acordo, não tem nada ao contrário quanto a isso. Certo. Agora, do ponto de vista legal, de direito, nós temos que entender da seguinte forma. Não é obrigado o pai deixar toda a herança ao filho. Não é obrigado toda a herança. Não. A parte da herança pertence aos filhos. A parte da herança. A outra parte da herança é da liberdade dele. Ele tem a liberdade de o fazer. Ok. Agora, será que é obrigado o pai deixar toda a herança outra coisa? Não. Tem filhos que não merecem herdar a herança do pai. Por que não merecem? São aqueles filhos que agridem o pai. São aqueles filhos que não querem saber nada do pai enquanto está em vida. São aqueles filhos que atentam contra a vida do pai. Então, obrigada, esses filhos, legalmente, não têm direito também de herdar. Muito obrigada, José. Nós vamos dar continuidade. Vamos passar novamente a palavra para o Profeta Newton. Profeta Newton? Sim, estou em linha. Muito bem, Profeta Newton. Concorda com a lei que foi mencionada aqui há bem pouco tempo pelo José Matias? Sim, eu concordo com o meu colega de painel, nesse caso, concordo com ele. Sim, do ponto de vista legal, não é obrigatório o pai deixar a herança no filho. Por quê? Porque o filho em si pode não querer trilhar o mesmo caminho ou partilhar a mesma visão com o pai. Então, o pai, se vê essa situação, ele vai temer deixar a herança no filho, porque já estamos agora a falar do filho pródigo, o filho que pediu tudo que lhe cabia, uma parte da herança, como o colega aí falou muito bem, uma parte da herança que lhe cabia, pediu, e o pai, quando lhe concebeu essa parte, ele administrou mal e acabou voltando da casa do seu pai pobre. E agora, pobre. Então, do ponto de vista legal, não é obrigatório o pai deixar. Por quê? Porque o pai tem que ver o filho idôneo, o filho responsável para poder deixar alguma coisa. E também toda a herança não é extremamente necessário. Porque o filho tem apenas uma parte. Muito bem, Profeta Newton. Profeta Newton? Sim, estou em linha. E agora aqui nós queríamos, né? Ou seja, queremos que o Profeta Newton nos esclareça algo. Será que nós devemos seguir a lei ou o que a Bíblia diz, o que Deus manda fazer? Olha, eu vou dizer assim, na verdade os filhos não são só aqueles que nós geramos, né? Também filhos são aqueles que Deus nos dá e que nós adquirimos. Então, isso de deixar a herança propriamente nos filhos de sangue, isso não é algo assim, propriamente, vamos dizer que obrigatório no seu todo. A Bíblia, na verdade, ela fala sobre isso, mas ela apoia deixar a herança no filho responsável. Olha a história de Jacó e a história de Esaú. A herança era para ser passada a quem? A Esaú, que é o filho primogênito, a bênção. Mas só que a mãe está a fazer alguma coisa, porque a mãe viu que o filho Jacó era o filho mais responsável, independentemente da sua idade. Então ela fez uma trafulha aí, enganaram Isaac, para que o Isaac pudesse deixar a bênção, a herança a Jacó, porque Jacó é que tinha capacidade administrativa, espiritual, para poder dar sequência ao legado do pai. Então, isso de deixar obrigatoriamente num filho, a Bíblia obriga mais ao filho responsável, ao filho idôneo, não ao filho imaturo. Ao filho imaturo, até podes não deixar nada, não pecaste.
Muito não bem, pecaste. muito bem, profeta Newton. Já assim, para podermos finalizar este momento, sabemos que o profeta é profeta. Será que existe herança espiritual, profeta? Vamos fazer assim. Existe herança espiritual? Acho que não é o termo correto a ser empregado. Eu digo mais que existe legado. E o legado é passado. Legado é passado. Por exemplo, o teu pai espiritual, Deus lhe passa um legado, lhe dá uma missão. E ele vai fazendo a missão. Quando chegar o seu momento de se aposentar e passar o legado para o filho, aí o filho pega e dá sequência ao trabalho do pai. Sim, mas não vamos dizer bem uma herança assim, porque os telespectadores poderão pensar que é feitiço, algo assim, né? O termo estamos a empregar, poderá pensar que é feitiço, terá que passar alguma coisa. Não, é mesmo só dar sequência ao trabalho que o pai deixou. Profeta Newton, isto no mundo espiritual? Não percebi? Isto dentro do mundo espiritual, profeta Nilton? Sim, estou levando no campo espiritual. Estamos a falar eu só levar isso no campo ministerial. Não sei, a Cristina quis empregar isso em que campo? Acho que quis empregar isso no campo social, no seu todo, né? No campo social. Será que é isso? Inês, muito bem, vamos passar a palavra rapidamente para José Matias. Profeta Nilton. Olha, Newton. Profeta Nilton. Sim, estou em linha. Mano, eu fiquei atentamente a ouvir o que estás a dizer. Olha, fiquei comovido. Eu fiquei assim a apreciar, eu falei, é mesmo o Newton que está a falar isso. Pelo menos hoje nos entendemos. Não, vi um crescimento, meu irmão. Estás a evoluir. Amém. Estás a evoluir, gostei de te ouvir. Amém, meu irmão, saudades, paz. Já sei onde tu estás. Gostei de te ouvir. Muito bem. Okay. Arlindo, também concorda com a opinião do profeta Newton? Não percebo? O profeta Newton disse que existe uma herança espiritual. Arlindo e Domingos Manuel, concordam com esta opinião? Olha, eu na verdade vou preferir não discorrer nestes meandros religiosos e tudo mais, mas se tivéssemos aqui que especular, eu diria o seguinte: ora vejamos, herdamos o pecado original até hoje, todos nós nascemos com a mancha do pecado até sermos novas criaturas, quiçá, porém não me coloco nestes meandros religiosos. E para o Domingos Manuel? Concordo com a opinião da Arlinda. Apesar embora dentro da sociedade existir um conjunto de normas que regulam... Domingos, só no telefone está ligado? Dizia, né, na nossa sociedade existe um conjunto de normas que regulam a nossa vida e a ordem religiosa é uma delas. Mas isso não me faz entrar nessa questão. Eu prefiro, fazer uma análise mais jurídica, mas aqui quero só tecer uma consideração que é muito importante, da questão que levantas relativamente à obrigatoriedade do pai deixar ou não a herança ao filho. Nós temos que responder que sim, é obrigado. O nosso pastor, não é? O nosso profeta diz que não. É obrigado o pai deixar sim a herança, caso exista, né? E já discorremos aqui várias vezes em que circunstância isso se processa. E se calhar convém fazermos aqui menção que existe uma porção de bens legalmente estabelecida que, independentemente do pai, querer ou não, são atribuídos a um determinado grupo que nós chamamos de herdeiros legítimos. Levanta uma questão que tem a ver com os filhos adotados, né? E os biológicos, ao abrigo do princípio da igualdade, todos têm os mesmos direitos. E aqui acrescentaria mais uma nota, naquelas circunstâncias em que a pessoa falecida deixou várias mulheres, assim como meu pai. Muito bem. Não importa se é o filho da primeira mulher ou da segunda, da terceira, todos têm os mesmos direitos. Corretamente. Muito obrigada. E vamos, profeta Newton? Não percebi, Cristina? Neide João, profeta Newton, que está aqui hoje a apresentar. Eu estive atento na abordagem do irmão e concordo. Ele tem razão. Nesse caso, se deixou muitas mulheres... Ai. Mas eu vou acrescentar, se deixou várias mulheres, tem que deixar a herança, dividir mesmo, se for bocado a cada filho. Né? E dê a maior parte ao filho responsável que vai administrar para poder duplicar
duplicar, triplicar e a herança não morrer. Então, isso trata mesmo de deixar o filho responsável para administrar, se bem que todos vão estar aí para beneficiar, mas deixar um responsável. Corretamente, Profeta Nilton. Profeta Nilton, muito obrigada pela sua participação via telefónica. Agradecemos pela sua presença e esperamos contar consigo em outras oportunidades para mais abordagens concernentes a esta temática e outras temáticas também. Continuação de um ótimo dia, Profeta Nilton. Eu é que agradeço e que Deus abençoe a todos vocês que aí se encontram. Muito obrigada igualmente, Profeta Nilton. Vamos dar continuidade à nossa abordagem. Vamos agora Inês, olhar... se me permita, eu Muito gostava de abrir aqui dois quesitos, Muito bem. nos apegando a questões mais socioculturais. Muito bem. É que, por um lado, vamos olhar para o sistema de normas positivas que regem uma sociedade, aquilo que nós vivemos, não é, que é o direito positivo, que estabelece tudo quanto eu e os meus colegas de painel estivemos aqui a debruçar sobre. Mas, por outro lado, há também aquela questão do direito consuetudinário ou direito costumeiro, que tem de ver com a prática reiterada, aqui acompanhada com aquela convicção de obrigatoriedade. Corretamente. Comumente os costumes. É, em boa verdade, que há regiões do nosso país em que essas questões costumeiras são bem acentuadas e ai de ti se não as cumprires. Corretamente. Então é importante aqui separarmos estes dois polos. O direito positivo é aqui a base da nossa discussão sobre deixar ou não a herança. Já noutras latitudes, até porque somos africanos, propriamente angolanos, há realidades em que já disse que o patrimônio não é do filho, a herança não é do filho, é do sobrinho. Ou seja, o filho do nosso irmão são os filhos da irmã, não é? Arlindo, Ou seja, e como é que fica esta questão concernente ao ponto de vista jurídico? nós aqui aconselhamos que o nosso sistema de acompanhamento jurídico deve ser um sistema de acompanhamento jurídico preventivo. O que é que acontece? É que o constituinte, o cidadão, ele solicita ou procura um técnico jurídico depois de acontecer o problema. Arlindo, não perca o seu raciocínio. Vamos agora chamar o outro convidado, José Bunga. Muito boa tarde, bem-vindo seja a este programa. José Bunga, sinta-se à vontade e esta casa também é sua. José Bumba, assim é que está correto. José Bumba já acomodou-se. Estamos aqui a falar sobre herança, se é obrigatoriedade dos pais deixarem herança para os filhos ou nem por isso. Estamos agora num quadro jurídico e cultural. José Bumba, propriamente no seu ponto de vista, quando os filhos só aparecem após a morte do pai para discutir sobre os bens, o que se pode fazer? Boa tarde. Então, agradecer. Ligue só o microfone, por favor. Caros internautas aí do outro lado, continuem a deixar as vossas opiniões concernente a esta temática. É obrigatório o pai deixar herança para o seu filho ou nem por isso? Deixa a sua opinião aí na live de hoje. Vamos dar continuidade, José. Boa tarde. Muito boa obrigado tarde. pelo convite e pela pertinente pergunta. Começando então falando já sobre o tema que foi colocado, sobre a obrigatoriedade do pai deixar herança ou não. Ou não para os filhos. Eu começo por dizer que o pai não é obrigado a deixar herança, mas é obrigado a partilhar a herança deixada por ele. Não sei se entendamos. Mas não é obrigado por que razão? Exatamente. Nós estamos a dizer assim, a lei não obriga um determinado indivíduo sujeito a ter herança, mas a lei obriga um determinado sujeito ou indivíduo a partilhar a herança deixada por ele, que é uma coisa completamente diferente e gera muita discussão e dicotomia. E é normal que assim seja. Ora, sendo assim, um determinado indivíduo, ao morrer e deixar um complexo patrimonial, ele tem de necessariamente, dentro daquilo que é o seu complexo patrimonial, atendendo à quantidade de filhos que este mesmo indivíduo deixou, se porventura deixou um só filho, ele é obrigado, no caso, o filho dele tem direito à metade, que corresponde a 50% daquele complexo patrimonial deixado por alguém, pelo pai que morreu. Isto é confirmado nos termos da lei
Estamos a falar do Código Civil angolano no catálogo do livro das sucessões, que em função do artigo 2156, que será conjugado com 2158 do Código Civil angolano. Estamos a dizer assim, estes artigos que eu mencionei, o 256, perdão, obrigado, o 2156, fala na verdade sobre a sucessão legitimária, que em função da classe dos sucessíveis, que nós já verificamos, a partir do artigo 2133 do Código Civil angolano, nós vamos ver aí a hierarquia dos beneficiários daquele mesmo patrimônio deixado por um determinado indivíduo que acaba por morrer. Sendo assim, em função do artigo 2158, que fala sobre a legítima, traduzindo em palavras mais simples e compreensíveis, que é, na verdade, a parte da herança que cabe aos filhos, no caso, perdão, aos herdeiros legitimários. Muito bem, José Bumba. E falar em filhos, é uma questão aqui que levanta-se. Quando os filhos morrem primeiro que os pais, quem acaba por beneficiar desta mesma herança? Será que é o pai? Se os filhos morrem primeiro que o pai e a posterior o pai acaba por morrer, e para que me situe melhor, eu gostaria de saber se refere-se a um só filho. Neste caso, vamos nos referir a 2 filhos. Exatamente. Os dois acabam por morrer e o pai continua ainda em vida. Quem acaba por beneficiar desta mesma herança? A lei é feliz em determinar os indivíduos que acabam por se beneficiar, tendo em conta a herança deixada, uma vez sabendo que os seus filhos morreram. É só nós olharmos para a classe dos sucessíveis, o artigo 2133 do Código Civil angolano. Primeiros beneficiários são os descendentes. Os descendentes, no caso, os filhos. Se o João morre e não tem filhos, o patrimônio deixado pelo João vai para os netos. Se não tem netos, vai para os bisnetos. Caso não tenha os seus descendentes, este mesmo valor, ou este mesmo complexo patrimonial deixado pelo João que morreu, passa para os seus descendentes. Estamos a falar os pais de João. Caso não tenha os pais, no caso, tem os seus avós. E assim sucessivamente. Caso não haja descendentes nem ascendentes, esta mesma herança vai, na verdade, para o irmão do João e os seus descendentes. Tudo isso quem estabelece ou quem determina é a lei. Nada é inventado, está comprovado. Temos como fundamento legal o artigo 2133 do Código Civil angolano. Muito bem, muito bem. Para acrescentar, Sim, Domingos Manuel. O bem nunca fica à deriva, ou seja, o bem nunca é abandonado. O Caríssimo foi destacando aí a classe do sucessivo previsto no artigo 2133. Vamos encontrar uma ordem de indivíduos que têm direito à herança. Caso eles não existirem, ou seja, caso a pessoa que morreu não deixa nenhum familiar ou parente, o bem vai para o Estado. Muito bem, Domingos Manuel. Há uma questão aqui que levantou-se rápida dos internautas. Se o pai morre, o filho acaba por ser o herdeiro. Neste caso, acaba por ficar com a herança. E se o filho morrer, o pai não acaba por ser o herdeiro da herança. Ou seja, o filho não acaba por ser o herdeiro da herança. Será que a legislação ou o legislador acabou por ser injusto quanto a esta situação? Os internautas querem perceber essa questão. Eu queria perceber bem a questão. Fiquei assim meio... Não sei se vocês perceberam. Gostaria de repetir. Assegure só o microfone. Muito bem. A questão dos internautas é... Deixa-me só aqui dar um jeito. Boas, muito bem. Já está. Assim é que está correto. Obrigado. Faz favor, dizia? Muito bem. A questão que os internautas acabaram por deixar é a seguinte. Se o filho, neste caso, acabar por morrer, não vai ser o herdeiro da herança que o pai deixaria, neste caso. E se for o contrário, neste caso, o pai a morrer, ou seja, o pai a morrer e o filho, neste caso, não ser propriamente beneficiante desta herança, como é que ficaria esta situação? O legislador acabou por ser injusto quanto a isso ou nem por isso? Não, o legislador não foi injusto. Na verdade, a questão da herança está toda ela cautelada na lei. A questão é, morreu, vamos analisar se deixou bens. Deixou bens, vamos para a lei e olhar para quem é herdeiro. Simplesmente isso.
Se o filho morreu, vamos aferir se aquele filho deixou, ou seja, deixou bens e olhar para o conjunto de bens propriamente para os herdeiros. Pronto, não deixou filhos, vamos descer. Não tem filho, vamos para o neto. Não tem neto, vamos para o bisneto. Se não existir esses indivíduos, quem recebe são os ascendentes, nomeadamente os pais, né? Avó ou bisavó, simplesmente isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Posso- Muito bem. Na classe da sucessão, só para tentar fazer compreender melhor a questão dos nossos internautas, na lista da sucessão, neste caso, quando o pai morre, os filhos é que acabam por herdar. Neste caso, acabam por obter esta mesma herança. Mas já no caso da morte do pai, ou seja, quando o filho morre, o pai não acaba por herdar primeiro esta mesma herança. Será que o legislador não acabou por ser egoísta quanto a essa situação? Não foi, porque Essa é a questão esse dos filho que morreu internautas. também pode deixar os seus filhos. Então Qual é não o seu foi parecer, injusto. José Foi Matias, injusto. quanto a essa questão dos internautas que colocaram? Inês, Não estaria a ser uma injustiça ali? não. Conforme meu colega fez menção, e muito bem, está cautelado por lei. Nós temos que, para lá em casa, entenderem melhor, porque eu tenho notado um grande problema quanto a essa situação de herança. Ok. Quando o autor da sucessão, né, autor de um direito, nesse caso, o testador, morre, a família, por completo, a família, os irmãos, os pais, quer dizer, pensam que os bens é dividido equitativamente. Correto. Mas vamos aqui separar as águas. É o seguinte, quando o autor dos bens morre, não quer dizer, de primeira já, o fulano morreu, eu como irmão tenho um direito. Não. A sucessão é um chamamento. Primeira coisa, se o autor dos bens morreu, deixou bens, não quer dizer que os irmãos, os pais vão se apoderar, não. Os primeiros herdeiros legítimos são os filhos, que são os seus descendentes. São os filhos. Ok. Na ausência dos filhos, é que vamos chamar, vem quem? Os pais. Nesse caso, vamos supor que o falecido não deixou filhos, mas os pais ainda estão em vida. Logo, os pais herdam. Não quer dizer morreu, todos da família vão se beneficiar, não. Agora, o falecido morreu, um prionagem, o falecido morreu. O autor Correto. Eu já estava aqui para não falar mesmo isso, o falecido morreu. Mas também, o autor dos bens, vamos supor, não é? Correto. E o autor dos bens já não... Ok, não tem filhos, não tem pai. Ok, quem deve herdar? Quem deve herdar? Ok, boa José questão. Matias. Vamos lá, na ordem, na classe da sucessão, não é? Segundo o artigo 2133. Muito Ok, bem. na classe, como os primeiros herdeiros, temos os filhos, que são os descendentes. Nesse caso, os filhos, netos, pertencem aos herdeiros, aos descendentes. Depois vem os ascendentes, que são os pais, os avós, os bisavós. Depois temos os irmãos. Depois dos irmãos, a lei ali depois vem nomeando o cônjuge, não é? O cônjuge. Depois Mas, vem... José, a lei só Sim. olha para pai, ou seja, para filho e pai, e não para pai e filho. Como é que fica essa questão, José Buba? Na verdade, a forma como foi colocada a questão já permita-me, já contém algumas deficiências. Correto, José. A lei acautela necessariamente esta mesma situação. Quando nós estamos a dizer que existe uma classe, uma ordem em função da linhagem para que os determinados indivíduos herdam, estamos a dizer o seguinte: se um determinado indivíduo tem tem patrimônio, José Bumba, mas- não te esqueças que a lei é feita pelos homens. exatamente. Correto. Certo. Nunca me esquecerei e nunca me esqueço disso. Ainda mais na qualidade de ser discente de direito. Vamos analisar em termos práticos. Se um determinado indivíduo morre e este mesmo indivíduo só tem ascendentes, não tem descendentes, ou seja, não tem filho, neto, nem nada, simplesmente tem pai e mãe. A lei diz que quem terá prioridade ao patrimônio que este filho deixa serão os pais. Correto. Então, quando os internautas questionam
e ao questionarem, dizem que o legislador não vela pela relação entre filhos e pais, mas somente entre pais e filhos, eles têm uma ideia meio lacunosa. Estamos aqui já para lapidarmos. Caros internautas, o legislador prevê sim, isto tem fundamento legal. O artigo é 2133, a linha B, que fala sobre os ascendentes. Já agora, eu gostaria de... Isto é o que está escrito, correto? Exatamente. Mas e é que se verifica na prática? A questão é, nós não devemos, por exemplo, pegar nos casos que infelizmente são resolvidos de uma forma empírica, sem um acompanhamento jurídico, tratá-los como se fosse o correto. Correto. Até porque nem sempre o que a maioria pratica é de fato a realidade ou a maneira correta de se resolver as coisas. As mesmas situações. Muito bem. Daí que... Muito bem, vamos dar continuidade. Arlindo, concorda com a abordagem do José Bumba quanto a esta situação e acredita que a lei foi egoísta quanto a esta questão ou nem por isso? Eu vou olhar essencialmente a questão do nosso internauta. Eu percebi a lógica da sua questão. Eu só quero saber se o legislador não foi egoísta. Se não foi egoísta. Situação. Na verdade, o legislador, não. Muito pelo contrário. E há aqui a figura do direito de representação. No caso de não existir essa figura, temos também o direito de substituição. Ou seja, o direito de acrescer. Muito bem. Existe sim, e o legislador previu, ou seja, para que se abra a sucessão é necessário que alguém morra. Muito bem. Prontos, vamos aqui falar sobre o fenômeno sucessório. Quem que está habilitado a herdar as relações jurídico-patrimoniais dessa pessoa de cujos? Caso não deixou testamento, e no testamento eu posso doar aquilo que é o legado a favor de uma terceira pessoa que sequer esteja afeta ao meu agregado familiar. Na ausência de testamento, vamos chamar aqui os herdeiros legítimos, com essencial realce aos herdeiros legitimários. Tenham filhos, será com eles cuja partilha será feita. E o nosso internauta questiona, e na eventualidade de um dos filhos pré-falecer ao autor da sucessão? Serei pragmático. É isto mesmo. Eu, Arlindo Soares, sou autor da sucessão. Tenho aqui os meus 3 filhos. Admitamos a seguinte hipótese: José Bumba prefalece ao autor da sucessão, Arlindo. Ou seja, 2024, José Bumba prefalece, não é porque morreu antes do autor da sucessão, sou Arlindo Soares. Arlindo Soares falece agora em 2025. Vamos lá abrir o fenômeno sucessório, a habilitação de herdeiros. José Bumba teria direito à porção de bens deixados por mim, a dita herança. Já não terá acesso à sua cota parte. No caso, o termo jurídico-científico é o quião. Dissemos nós que a legítima dos herdeiros, a legítima dos filhos, sendo mais de 1, 2 ou mais, é de 2/3. Quer dizer que o meu ilustre aqui e o outro ilustre têm 2/3. José Bumba também teria a mesma percentagem aqui dos 2/3. E como é que fica? Tão simples quanto a água. José Bumba deixou filhos, se deixou aqui a figura do direito de representação. Ele prevaleceu. Pela lógica, o patrimônio é meu, de Arlindo Soares, enquanto autor da sucessão, que fui conquistando e até usufruir dele em toda a minha vida. Então não tenho como reaver o meu patrimônio para mim mesmo só porque aquele prevaleceu a mim. Qual é a lógica? Daquilo que lhe caberia o quinhão, que seria dado a José Bumba, chamam-se os filhos à vocação. Se tem 2, cada um deles lhes será distribuído equitativamente. Simplesmente o quinhão é que lhe corresponde. Se não tiver filho, o nosso legislador é completo. Vamos aqui invocar a figura do direito de acrescer. Muito bem. Aquilo que lhe caberia. Não deixou filho, não tem neto. Vamos acrescer ao quinhão equitativamente aos outros 2. O problema é que a nossa sociedade, por falta de conhecimento, por falta de cultura jurídica, acabamos por cometer alguns erros. E é aquilo que se diz, ele morreu, começou o problema. Não, eu posso precaver esse problema consultando um técnico jurídico, deixo um testamento, entre outros mecanismos. Falávamos também ao longo da nossa apresentação com relação... Houve uma pergunta muito pertinente.
É verdade que depois da morte a herança também separa as famílias. O bonus pater família, o bom pai de família, é como se diz na gíria. O bom pai conhece os seus filhos. Ele já sabe que após a minha morte eu tenho patrimônios e patrimônios. Os meus filhos vão perder a cabeça. Eles vão vender e por aí fora. O que é que ele faz? Ele pode se precaver, instituindo a figura do fiduciário. É possível, isto é, ao momento da minha morte, não será feita de imediata partilha. É como se o meu patrimônio estivesse aí congelado, porque é uma figura que me vai substituir. A partilha será efetivada desde o momento da morte dessa terceira pessoa, no caso, o fiduciário, que é o herdeiro instituído. Assim que ele falece, vamos voltar ao momento da... Os nossos internautas querem perceber o que significa fiduciário, é isto, correto? De forma muito pragmática, é o seguinte: eu, Arlindo Soares, autor da associação, antes de morrer, deixo um testamento e vou instituir, digo, olha, no momento da minha morte, instituo ou deixo José Bumba como gestor do meu patrimônio. Muito bem. Vai me representar. É como se eu, pese embora tivesse partido, mas ele vai me substituir ali. Ele vai fazer a gestão do meu patrimônio todo. E não há partilha nenhuma, até que José Bumba morra. No momento em que José Bumba morrer, aí sim vamos voltar ao momento em que Arlindo Soares morreu para depois se efetivar a partilha nas suas fases subsequentes. José Matias, concorda? Seu microfone. Muito bem. Sim, certo. Muito bem, José Matias. Vamos agora entrar aqui para... É só uma questão. Muito bem, Domingos. Falou-se aqui sobre a questão da... se o legislador foi injusto ou não. Neste caso. Infelizmente ficou claro que não foi injusto. Correto. Do meu ponto de vista, pronto, talvez abrindo já aqui também uma provocação para os colegas, foi injusto relativamente à posição do... Deixa-me só ver a questão aqui do microfone. Agora está correto. Dizia eu que o legislador foi injusto relativamente à posição do cônjuge. Conforme é feito a partilha da herança, tendo em conta o princípio da preferência de classe, acho que é isto, não é? Há alguma possibilidade de o cônjuge sobrevivo não levar nada? Bom, aqui eu deixo essa questão porque eu sou da opinião que no próximo Código Civil, a posição do cônjuge deve estar junto com os descendentes. Muito bem. Esta é uma opinião que deixaria, talvez depois poderíamos desenvolver. Mas esta é uma opinião que eu tenho, que foi injusto relativamente à posição do cônjuge sobrevivo. Corretamente. Vamos já aqui dar continuidade. Mas José Matias quer dar um parecer também quanto a esta questão? Não, quanto a minha ideia é, né, os pareceres, as opiniões são respeitadas. Corretamente. Né? E a ideia, a ideia dele, então ninguém pode alterar, não é? Ok. Sim, mas relativamente ao tema, só para deixar claro, lá em casa, nesse caso, que quando trata-se da herança, nesse caso deixado, não é, pelo autor da associação, não é no pendor de deixar problemas, não, conflitos, não. E para aquelas famílias que ainda o direito costumeiro ainda prevalece, digamos assim, a forma de atuação é muito diferente da forma de atuação do direito positivo. Muito bem. Conforme o meu colega estava a fazer referência no início, sim, é muito diferente mesmo, muito diferente. Temos certas regiões que valoriza-se mais o filho da irmã em relação ao próprio filho. Nesse caso, defendem que o filho... Nesse caso, o pai defende que tem a certeza que o filho da irmã é sobrinho, ou seja, é o seu parente, porque viu que a irmã estava grávida. Mas já o seu próprio filho não tem certeza, porque não sabe se ele que engravidou ou não. Então, valoriza-se mais o filho da irmã em relação ao seu próprio filho. Mas ali é o direito costumeiro. Mas agora, o direito costumeiro não pode violar o direito positivo. Corretamente. Não pode violar em nenhuma parte. E nós temos o péssimo hábito, as nossas famílias têm esse hábito ainda, não. O tio fulano deixou coisa, mas o outro tem direito, você não se mete, o filho não podem se meter, não vão acabar por morrer, quer dizer, as tradições já. Não, mas a lei salvaguarda os direitos dos filhos. Legalmente, só para reforçar, os filhos têm direito à herança. Isso é um direito inquestionável, ninguém pode tirar deles. Muito bem, mas agora, se tem todo o direito, não, a lei não faz essa menção. Os filhos não têm todo o direito,
tem a cota da herança, metade nesse caso. Muito bem, José Matias. José Bumba, vamos dar continuidade a esta temática, abordagem. Na verdade, se o pai deixar dívidas neste caso, os filhos também acabam por herdar as dívidas do pai? É simples. Acabam sim. Quem adquire direitos também adquire deveres. Se um filho, se o autor da sucessão, a pessoa que morreu, deixou benefícios em função do seu patrimônio, e este mesmo patrimônio contém passivos, no caso contém algumas dívidas, os mesmos filhos que vão se beneficiar também lidarão com as consequências em função daquilo que foi o benefício deles. Se porventura o pai foi um empresário e a empresa deste mesmo pai contém dívidas, daí que os filhos que assumirem esta mesma empresa terão de pagar a dívida deixada por aquela empresa. Muito bem. Isto, em termos práticos, até nos tribunais, em processo, em ações, também isto acontece. Porque imaginemos o seguinte: João deve Domingos. E este mesmo João que deve Domingos, o João tem um patrimônio avaliado em 900 milhões de kwanzas. E este mesmo João que contém este patrimônio, lhe está sendo intentada uma ação judicial para pagar a dívida de 200 milhões de kwanzas do Domingos. Imaginamos que no decorrer do processo, o João acaba por morrer. Será que o Domingos não terá direito ao cumprimento da sua obrigação? Ou no caso, será que não vão pagar a dívida de Domingos só porque o João morreu e era o João que devia? É que o legislador ordinário foi completamente feliz em acautelar esta situação. O legislador está a dizer, tudo bem que o Domingos morreu, mas como o Domingos tem filhos, estes mesmos filhos, ao adquirirem a herança correspondente, que noutra hora também já tinha dívida em função do titular daquela mesma herança, os filhos vão cumprir, no caso, vão pagar a dívida deixada pelo pai. Exatamente, porque na verdade o que está sendo executado não é a pessoa, mas sim os bens deixados pela pessoa. Daí que até mesmo a herança transmite-se. Então, é mais ou menos nesta ordem de ideias. Mas esta transmissão não pode ser vista no sentido literal ou comum, tal como se é verificado. Estamos a dizer assim, se alguém morre e esta mesma pessoa deixou patrimônios, então as pessoas com quem ele tem relações jurídico-familiares, no caso os seus descendentes, vão assumir esta mesma obrigação e vão cumprir com os deveres deixados pelo autor da sucessão. Arlindos, Domingos Manuel, e de que forma é que o direito costumeiro, neste caso, acaba por tratar desta questão da herança? Acho que antes de pegar aqui, preciso fazer um reajuste. Não vou rebater, mas doutor, não vou rebater. Não vou rebater, seria um reajuste na sua abordagem, não é? Em direito das obrigações existe a figura ou o princípio da patrimonialidade. Correto. Que advoga a ideia segundo a qual pelas dívidas do devedor responde o seu patrimônio. Em direito das sucessões não é diferente. O legislador ordinário, ele foi completo e precaveu essa situação das dívidas. Pelas dívidas do autor da sucessão, não é? do nosso falecido, quem responde? É praxe na nossa sociedade, a óbito, reúne-se a família, olha, deixou dívida aqui, ali. Como é que vamos fazer? Não é essa orientação que o nosso legislador deixa. É o seguinte, pelas dívidas responde o patrimônio, ou seja, a herança. Antes de feita a partilha, existem fases para a habilitação existem fases para a partilha da herança. Não é a primeira fase, que é a abertura. Exatamente, o processo sucessório, o fenômeno sucessório, existem fases. A primeira fase, que é a abertura, deve morrer alguém, faz a avocação, faz a aquisição, e é nesta fase, exatamente na liquidação, onde vai-se ver quais são as dívidas que deixou o nosso autor da sucessão.
vamos olhar para o patrimônio antes mesmo da partilha e vamos já sanar essas dívidas todas com o próprio patrimônio do falecido. Só depois de se sanar as dívidas todas é que faz-se a partilha para os seus herdeiros. Quer dizer que eles herdam sim os bens, direitos e obrigações, ou seja, substituem o autor nas relações que permanece idêntica, mas não assumem as dívidas, porque pelas dívidas assumem a própria herança. Vezes há que a herança nem faz o suficiente para que haja partilha. Herança deficitária. Muito bem. Antes, por favor, gostava também de responder aqui à provocação do nosso setor. Corretamente. Corretamente. O legislador não é que deixou à parte a esposa, não. É aquilo que é uma lógica muito simples, eu vejo total sentido nela. Por quê? Porque é sensato, o homem, quando da sua vida apoia a mulher ou conquista as coisas com a sua esposa. Ora, vejamos, são casados em comunhão de adquiridos. Partilharam um patrimônio. Dissemos nós que, assim que morre alguém, o primeiro fenômeno a ser levantado é o fenômeno da meação, sendo casado e no regime de comunhão de adquiridos. Então, já somos casados, não é? Eu morri. O primeiro fenômeno é da meação. Isto é, tu levas... de meação, Arlindo, desculpa cortar, propriamente estamos a falar de quê? Vamos mesmo olhar para o termo. Mear é fazer a separação, partes iguais, é a meação. Muito bem. Exato, muito obrigado. Então, se tu, enquanto mulher, já levaste a metade, não digo o meu patrimônio, do nosso patrimônio, que foi o patrimônio comum, levaste a metade, deixaria de ser sensato tu ser chamada antes dos nossos filhos para me suceder de novo, vamos assim dizer. Se porventura eles forem casados por bens, nesse caso, separados. Separação de bens. Separação de bens, assim é que está correto. Como é que fica essa situação? De que formas é que será resolvida? Infelizmente, minha cara esposa, minha cara mulher, vais ter que aguardar a tua vez na classe dos sucessíveis. Não seria uma injustiça a mulher que está ao seu lado, tem apoiado, tem dado aquela força para que ele possa também progredir neste caso? Não seria uma mera injustiça do lado do parceiro? Aqui neste caso... Da lei assim é que está correto. Aqui neste caso, sendo separação de bens, se calhar o nosso legislador deveria estabelecer aqui dois regimes. Um, no caso da comunhão de adquiridos, permanecia a classe dos sucessíveis conforme está. Havendo separação de bens entre a mulher e o marido, estabelecia uma segunda classe dos sucessíveis para este regime, e aqui poderíamos adotar o regime de Portugal. Portugal chama na classe dos sucessíveis descendentes e cônjuges, ascendentes e cônjuges, assim por diante. Muito bem. Domingos Manuel, nós vamos dar continuidade, mas só aqui uma questão muito rápida. Aqui um internauta colocou: e se a mulher morrer primeiro, em relação ao marido, como é que fica essa questão, Domingos Manuel? Da mesma questão, até porque na classe dos sucessíveis, o microfone, quando nós falamos muito bem. O cônjuge sobrevive, é mesmo a Deixa-me pessoa, só a pessoa que aqui. sobreviveu. Parece que hoje eu sou com o Domingos Manuel. Não sei, assim já está. É só não apertar ali no botão. Tem e de assim usar está. microlapela, muito assim como bem. serve. Correto. Pronto, fazia a referência que mesmo que a mulher morrer primeiro, nesse caso o cônjuge sobrevivo é o homem. Aplica-se os mesmos direitos, pronto, já pré-estabelecido. Só mais uma nota. Não para rebater o doutor. Muito bem. À vontade, Domingos Manuel. Não é essa a minha intenção, mas ele conseguiu perceber a ideia que tenho. Na verdade, era mesmo para chamar a colação aquilo que o ordenamento jurídico português prevê relativamente a essa questão. Ele coloca ou seja, os descendentes e os cônjuges para ter que acautelar essa questão naquelas circunstâncias em que a mulher pode correr um risco de não beneficiar, né, mulher ou homem, né, de não beneficiar
dos bens da dos herança, bens, né? neste Dos caso. bens, E nós dos estamos bens aqui a falar, da herança. da mulher. Vamos entrar agora para o campo das mulheres propriamente. Existem aqueles casos em que o marido acaba por morrer, por falecer, e as famílias, neste caso do marido, acabam por receber todos os bens, ou seja, a herança total. E esquecem-se que ele teve uma mulher, teve filhos. De que formas é que se pode dar uma solução a esta questão? Isto é crime. Quanto à lei é crime. Quanto à lei, isto Domingos Manuel afirma que é crime exatamente. quanto a esta situação. Isto não se pode apropriar de bens de outrem nesses termos. Mas as famílias fazem confusão total, Domingos Manuel. É normal, por isso é que nós, pronto, numa sociedade em que a educação jurídica não prevalece, é normal que isso ocorra. Por isso é que eu fiz a menção anteriormente que essa questão do conflito, quando alguém morre e deixa patrimônio, tem muito a ver com a educação da própria família. Daí que a herança não é apenas, conforme já haviam frisado anteriormente, a herança não é apenas, não trata-se apenas de bens materiais, mas também de valores, correto? Neste caso, entra-se o campo da educação. Pronto, aquilo que se deixa, a herança pode ser bens, nesse caso, imóveis ou imóveis, correto, ou até direitos, né? Correto. Também pode ser uma herança. Correto. Mas voltando para a questão que colocas, nessas circunstâncias, convém que a pessoa, né, faça uma queixa-crime para acautelar os direitos que já estão salvaguardados por lei. Muito Na verdade, bem. não é assim que se processa. Inês, Muito queria bem. só acrescentar algo, Correto, conforme José o meu Matias. colega de painel, Arlindo, não é? Arlindo. É bem, o Arlindo. A questão colocada para o doutor Arlindo, não é? Se, nesse caso, a questão colocada é se a mulher, nesse caso, o casal, nesse caso, casaram sem comunhão de bens, não é? Correto. Se a mulher tem direito ou não. Ok, eu diria o seguinte, casaram sem comunhão de bens, claro, né? Está claro, sem comunhão de bens, logo não tem direito, não é? Mas o autor, desse caso dos direitos, pode ter a amabilidade de deixar um testamento. Uma questão de urbanidade. Correto. É minha companheira, ou foi minha companheira, estivemos juntos durante este tempo. Ok, então eu posso deixar que isso e isso pertença a ela. Por via do testamento. Tem validade? Claro, do ponto de vista legal, E tem naquele caso validade. dos filhos ingratos, filhos que nunca deram cuidados aos pais, nunca prestaram cuidados, após o pai morrer querem chegar e fazer aquela confusão, eu também sou o filho tal, eu sou o filho, eu sou o único herdeiro, eu sou até o filho mais velho, mas nunca prestou cuidado algum, sempre demonstrou ingratidão quanto ao seu pai. A lei também salvaguarda esses direitos, nesse caso, do autor da sucessão, do autor dos bens. O artigo 2166 vem assim espelhando que os filhos que não prestam os cuidados aos pais, nesse caso, os filhos que atentam contra a vida dos pais, nesse caso, o autor o autor dos bens tem assim o direito de não colocar, ou de não Pode excluir, o filho, quer dizer, pode deserdar o filho. É legal. Mas agora, há um porém, desde que ele comprova, tem de comprovar. De que E forma tem de ser por via de testamento, conforme a lei faz menção. E tem de apresentar as provas concretas. Não é? Um filho que agride o pai, um filho que ameaça o pai, um filho que tenta tirar a vida do pai. Claro. Então o pai tem o direito de fazer o quê? De deserdar, normalmente. E se é um por direito. simples e espontânea vontade decidir excluir o filho sem que houvesse alguma situação de ingratidão? Não, aí Também não pode. Não Muito pode. bem, Não muito pode. Do nada querer se deixar, não quero que você permaneça como herdeiro. Não é bem assim. Porque, quer dizer, ele pode não querer na outra parte que lhe pertence, não é? Mas agora, a parte legítima, não é? Que os filhos têm direito, então o pai não tem esse poder de o fazer. A lei já salvaguarda. Muito Querendo bem. o pai ou não, eles têm direito. Eles são teus filhos. E será que é só considerado, José Bumba, é só considerado um pai que deixa herança, neste caso, só se considera pai, aquele pai que deixa herança, ou o pai que não deixa herança não acaba sendo considerado como um pai? A questão de consideração, não. Isto, eu presumo que faz parte de uma mera interpretação, tendo em conta o sujeito. Porque, no final das contas, as relações familiares são as mais complexas que existem e elas não se delimitam em quantitativo patrimonial. Muito pelo contrário. Existem pais, e no caso eu conheço, existem pais
que não têm condições financeiras como tal ou não constituíram uma massa patrimonial como tal, mas são pais que têm sempre dado um apoio emocional aos filhos, têm sempre têm educado bem os filhos e tudo mais. E depois de uma certa idade, esses mesmos filhos acabam por, conforme dizemos, acabam por se ingrar na vida. Independentemente daquele pai ter conseguido proporcionar uma massa patrimonial desejada, pelo menos do ponto de vista social, no caso, os famosos bens materiais, independentemente dele ter proporcionado aquilo ou não, ele não deixa de ser pai por isso. Correto. Daí que, se aquele mesmo filho morrer e não deixar nenhum descendente, a herança, os bens deixados por aquele filho que morreu, passarão para o pai. Já agora gostaria de também acrescer um ponto tocado na pergunta do meu caro colega de painel. Muito bem, Domingos Manuel. Tendo em conta a pergunta que o colega faz, é que será que o colega acha que o legislador foi um pouquinho injusto ao ter deixado a mulher como estando na quarta posição, tendo em conta a classe de sucessíveis? Acrescendo a ideia dos meus colegas de painel que já discordaram de uma forma urbana com esta mesma questão, eu acrescento o seguinte: o legislador não foi infeliz, pelo contrário, o legislador foi feliz. Colocando aqui, fazendo uma recapitulação nas palavras já ditas pelos meus colegas, é que se porventura este mesmo sujeito tenha uma mulher, o primeiro processo que se fará é, no caso, a ameação. A mulher terá metade, no caso 50%. E quando nós estamos a falar do fenômeno sucessório, nós não estamos a olhar na figura de quem morreu. Percebe? Então, esta mesma pessoa que morreu tem obrigações, tem descendentes e ascendentes e tudo mais. E a pergunta que não se cala é, imaginemos que este mesmo indivíduo nem sequer tenha casado. Esta é uma pergunta muito pertinente. Muito bem. Se o indivíduo não casou, a lei também tem um devido tratamento. De que formas é que será tratado? Existe uma figura que o legislador angolano traz no nosso Código Civil, em função, e também no Código da Família, mais fundamental o Código da Família, estamos a falar, existe casamento e existe união de facto. A união de facto, em termos práticos, despindo-me das vestes jurídicas, é como se fosse duas pessoas que moram maritalmente, preenchendo os requisitos, mas não formalizaram o casamento. Não formalizaram nada ainda. Exatamente. E na comunidade angolana, é o que mais se vê. Há muita gente que vive maritalmente, mas não casou. O nosso legislador também tem devido tratamento por isso. Daí que existe união de facto, que é como se fosse uma forma de reconhecer aquela relação matrimonial, ainda que não se tenha, por exemplo, formalizado no mesmo sentido que o casamento. E o que é que acontece nessas circunstâncias? Existem diferentes formas de se reconhecer esta mesma união. E só tem direito àquele complexo patrimonial quem é unido de facto de forma reconhecida nos termos da lei. E esta mesma união de facto, fundamentalmente, analisando a lógica do artigo 112 do Código da Família angolano, no caso a Lei 188, estabelece os seus pressupostos. E o seu número 1 vem claramente dizer o indivíduo deve viver maritalmente com a jovem, no caso com a mulher, mesmo que não formalizado, nos termos do casamento. Muito bem. E este mesmo indivíduo deve singularmente, no caso, ter partilhando cama e mesa. Estes requisitos, cumulativamente, dão a legitimidade de, se porventura o cônjuge morrer, e mesmo que não tenha não tenha formalizado um casamento nos termos da lei, pode reconhecer a união de facto por morte. E se o mesmo reconhecer a união de facto por morte, a mesma lei está a nos dizer que a união de facto produz os mesmos efeitos que o casamento. Muito bem. Então, mesmo que o indivíduo não tenha sido casado
exatamente, não tenha sido casado, tem como se beneficiar do patrimônio deixado pelo seu parceiro. É que o legislador foi tão prudente nestas situações. E claro, como somos humanos e ser humano é um falho, há sempre um e outro falho e é normal que assim seja. Mas que a situação José foi Bumba. devidamente acautelada. Certamente. Isto é verdade. Muito bem, já estamos assim a finalizar o nosso... O tempo passa talvez muito tenha sido rápido. muito mal interpretado quando falei que o Muito legislador bem. não foi muito, talvez não muito feliz. Pronto, Certamente. O doutor fez menção aqui da figura da união de facto. Assim, de forma pragmática, Sim, muito Domingos. pragmática mesmo. Fez menção e requisitos para o reconhecimento da união de facto, mas olhou para aqueles que são os requisitos legais, propriamente dito. Bom, isso é mesmo já para discutir lá fora. Então, imaginemos que não se reúna a esses requisitos. Imaginemos que não se reúna, porque um dos requisitos é viver maritalmente há 3 anos. Imaginemos que se fique provado. E atenção, a questão da união de cama e mesa também deve estar provado, porque existem aqueles indivíduos que só têm aí a mulher, mas não vivem com ele. Essa é uma outra questão de quem é casado, de fato. Uma outra questão tem a ver com o casamento de bem separado. Vamos voltar a ver o microfone do Domingos. Muito bem, agora sim está. Outra questão tem a ver com a questão do casamento, né, de bem separados. Mas pronto, para não nos alongarmos... Correto, ilustrar aqui a questão. Vamos não sei se já estamos em reta final, já podemos fazer considerações finais. Certo, e assim de formas já, para dar a tecer as considerações finais, esta questão vai propriamente para os 4. Vocês seriam capazes de deixar bens, nesse caso os bens, somente para os filhos ou também para instituições e igrejas? Seriam capazes? Começando pelo Arlindo. Bem, creio eu que sim. Creio que não. Como assim, Arlindo Soares? Creio não. Sim Creio ou não? não. Creio não. Não por É quê? evidente. Não creio. Estou aqui a refazer o meu Muito discurso. bem, Não protesto ao meu discurso. Não Correto, creio. Correto. De certeza que conseguiria assim. Tanto é que hei de deixar o meu testamento válida. Os filhos, nesse caso Válida. apenas. Atenção, não só a favor dos filhos, perdão. Eu vou deixar o testamento válido eficazmente a favor de terceiros, a favor... E o Arlindo já tem filho? Feliz ou infelizmente Os não. internautas estão aqui a perguntar, Arlindo. Será? Mas pronto. Feliz Muito ou infelizmente não. Não tenho filhos, mas vou deixar mesmo o meu testamento, não só salvaguardando a legítima dos filhos, se tiver filho único é de metade, se tiver 2 ou mais filhos, que será de 2/3, vou salvaguardar a legítima e deixarei também a favor de terceiros que vão ser chamados de legatários. Muito bem. Domingos Manuel, A questão é a mesma, não é? A questão é a mesma. Pronto, para a os legítima está salvaguardada, independentemente da minha vontade ou não, não é? Os meus filhos vão mesmo Correto. receber, porque a lei salvaguarda essa questão. Pronto, quanto a outros bens que eu posso dispor, há sim possibilidade de deixar para uma instituição, né? Bem, pronto, Domingos, estamos nós a sabemos fazer que todos... as leis cá em Angola não são tão eficazes. Sabemos muito bem. Essa é uma outra questão. Muito bem, muito bem. Parece que nós vamos ter continuidade desta temática. Quanto à eficácia da lei. Mas pronto, deixaria assim... Voltou novamente. Muito bem. Deixa-me só cá ver rápido. Muito bem. Enquanto... Sim, estava a dizer, né? Nada. Deixaria assim também para alguma instituição. Eu tenho a lei, dá-me essa prerrogativa. Correto. Claro, deixaria. Até porque é uma prerrogativa muito pessoal que a lei atribui a mim. Então, Vamos aqui ver também se José Matias deixaria. Para ser sincero, primeiro, tenho que saber, né, nesse caso, há bens e bens, nesse caso. Há bens e bens. Certo, sim. certo. Então vai depender, não é? Vai depender. E se, vamos supor, né, eu seja uma pessoa bastardo de bens, de coisas, eu acredito que sim. Deixaria também para terceiros, né? Para TV Agora, Belas a também legítima, sim, deixaria. já está salvaguardado, meus filhos mesmo, não é? Muito bem. Também e para legatários, nesse caso, algumas pessoas que serão indicadas por mim mesmo. Muito bem. E para finalizar, o José Bumba também deixaria? Eu deixaria bens,
para terceiros. E a lei já se encarregou em deixar bens para os filhos, claramente, mas para a igreja não deixaria, de certeza. Por que razão, José Bumba? Por uma razão muito simples. Qual? A igreja já tem um conjunto de doações e ofertas e tudo mais. Eu acho que não faria muito sentido, para mim, do meu ponto de vista. Até porque a pergunta foi colocada no presente e é normal que daqui a 1 hora eu mude de ideia. Ok. O pastor Nilton tem que estar para te ouvir. Exatamente. Mas neste momento não deixaria, mas deixaria, sim, um testamento a favor de pessoas próximas a mim, que eu sei que de facto não teriam como se beneficiar com o meu complexo patrimonial caso eu morra. Angola inteira está a ver. Exatamente. Muito bem. Então vamos deixar aqui as últimas considerações finais, beijinhos e abraços, começando pelo Domingos Manuel. Eu quero mandar, rapidamente quero mandar abraço para os meus estudantes, dizer que segunda-feira vamos começar, estamos prontos para nossas aulas, prontos. A minha querida noiva, Lucânia, um beijinho e pronto. E um grande agradecimento à TV Bela. Para a herdeira, neste caso, né, Lucânia. A Meieira, a futura Meieira. Muito bem, sim. muito e bem. Um grande abraço para a TV Belas e muitos sucessos. Nós agradecemos. José Matias, Quero beijinhos e abraços. Certo. Primeiramente quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança. E em seguida quero aqui fazer uma publicidade, não é que estou a... Nesse caso, passa publicidade. À vontade, José Matias. Ok. Estou com um projeto, nesse caso, como orientador literário. Nesse caso, trabalho com muitas crianças, adolescentes. Ainda este ano nós vamos ver muitos livros que já foram produzidos. Nesse caso, a partir do próximo mês mesmo, será já lançamento de alguns livros. Então, estou aberto para qualquer negociação. E o que José Matias precisa para que nós possamos ajudar, nós, TV Belas? É publicitário. Depois vou fazer chegar o que tem que ser feito. Muito bem, muito bem. Ok, agradeço. E Arlindo Soares, últimas considerações finais, beijinhos e abraços. Bem, agradecimentos à TV Belas pela organização, pelo convite. É sempre um prazer partilhar conhecimentos, não importa. É a primeira vez que gostou de cá estar? É a primeira vez, sim, sou iniciante aqui na vossa casa. Partilhamos outros painéis rádio já. Primeira vez em TV online, sobretudo. Agradecimentos a vós. Deixamos considerações, caro internauta, não espere surgir os problemas para procurar um técnico jurídico, uma consultoria, uma assessoria. Antes nós nos propusemos em acompanhar de forma preventiva toda e qualquer situação de qualquer natureza. Estamos abertos no nosso LinkedIn, Arlindo Soares, Instagram, Arlindo Soares, Facebook, Arlindo Soares. Muito grato e boa continuação. Muito bem. E para finalizarmos, por último e não menos importante, José Bumba, últimas considerações finais, beijinhos e abraços também. Começando por beijinhos e abraços, começo já por um beijinho e abraço ao amor da minha vida, no caso, meu pai. Também por outro amor da minha vida, no caso, a minha mãe. Muito bem. Exatamente. Sendo assim, considerações finais. Desde então, parabentear a TV Bela por ter nos feito esse convite e por ter criado esta mesma cultura. Sugerir também que a comunidade angolana cultive com mais eficiência e mais frequência a cultura jurídica. O direito angolano existe, ele é aplicado e ele é aplicado e é aplicável. Só devemos acautelar a situação. Tal como digo sempre aos meus amigos, os advogados não simplesmente intervêm nas situações quando as mesmas já estão graves, mas eles também conseguem prevenir. Então, cultivem a cultura preventiva do dever jurídico na comunidade angolana. Muito bem. Muito obrigada aos 4 convidados. Obrigada pela vossa presença, por terem aceito o convite. Esperamos por vocês em mais outras ocasiões para juntos debatermos mais temas. E, caros internautas, a ressaltar aqui que a nossa colega Sandra Gouveia já encontra-se bem. Nós, muito no início do programa, fizemos menção que a nossa colega teve
um momento não muito bom, mas graças a Deus, sobre os cuidados médicos, ela esteve e já está em bom estado. E nós, por cá, vamos colocar um ponto final a este programa de hoje. Agradecemos pelo carinho da vossa audiência. Permaneçam desse lado, porque nós continuaremos a trazer boa animação, informação, entretenimento, que é característico da TV Belas. Permaneçam desse lado. Mais uma vez, obrigada pelo carinho da vossa audiência e voltamos amanhã com mais euforia, com mais temáticas. E claro, vale também ressaltar que amanhã teremos gospel, teremos música gospel. Então fica deste lado, bem ligado à TV Belas. Até lá, fique bem, beijinhos e Deus abençoe. E eu sou a Neide João, vemo-nos amanhã, com a Sandra neste caso.